Sim, eu estou sim namorando o marido da minha amiga. E eu vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. Eu e minha amiga, a gente já tem amizade há uns 10 anos. Eu sei completamente tudo sobre ela e ela sabe completamente tudo sobre mim. Na época, logo quando ela começou a namorar, pouco tempo depois, ela e o namorado dela já foram morar juntos. Ele sempre foi um cara muito bom, sempre fez de tudo por ela, dava a lua se ela quisesse, ele dava pra ela. No começo, ela tava muito bem com ele, tava super tranquila, tava sossegada. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, ela começou a enjoar dele. Porém, ela não largava dele pelo fato de ter, de tudo com ele. Até que ela foi e traiu ele pela primeira vez. Até aí, era um problema dela. A única coisa que eu aconselhava ela era toma muito cuidado. Afinal, traição nunca termina bem. Mas ela, cagava pra mim. Ela nunca me deu ouvidos a nada do que eu falei pra ela. Até que isso começou a ficar frequente. E ela começou a trair o marido dela, com várias pessoas, vários homens. E toda vez ela me contava. Cada pessoa que ela saía, ela sempre me contava, tudo, com detalhes e tudo. Até que um certo dia, ela saiu com 2 caras na parte da tarde, os 2 de uma vez. E chegando na casa dela, ela ainda teve coragem de ficar com o marido dela. Daí, no dia seguinte, ela me ligou pra me contar como que tinha sido com os 2, pra me contar detalhes e tudo mais. Porém, algo dentro de mim começou a me incomodar. Eu já não estava mais contente em ser conivente com essas situações, sabe? Então eu virei pra ela e falei pra ela, viu, de coração, tá feio isso já. Separa do cara, deixa o cara viver a vida dele. Já que você quer viver assim, vai viver a solteirice. Ela me respondeu que tava ótimo do jeito que estava e que ela iria sim continuar casada porque ela não queria perder a vida boa. Beleza. Nesse dia eu fui dormir com o coração tão inquieto, alguma coisa, sabe, dentro de mim me incomodava e não saía essas coisas da minha cabeça, das coisas que ela tinha me contado. O cara tão bom, trabalhava dia e noite pra poder dar o melhor pra ela, enquanto o cara tava lá ralando, trabalhando, ela tava por aí biscateando. Eu não achava mais, isso justo, sabe? Até que um certo dia, tô no mercado e quem que eu vejo? O marido da minha amiga. Assim que eu vi ele, algo me tocou e dentro de mim dizia, vai lá e conta. Mas eu ficava naquela, vou ou não vou? Conto, não conto. Nisso ele veio pra perto de mim, passou do meu lado e me cumprimentou. Assim que ele me cumprimentou, eu olhei pra ele e perguntei se ele tinha um tempinho e se eu poderia conversar rapidamente com ele. Então ele me respondeu que sim. Gente, quando eu vi, eu já tinha soltado tudo, literalmente tudo. Enquanto eu contava, escorria lágrima pelo rosto daquele homem. Gente, juro pra vocês, que dó daquele homem. Terminamos o assunto, ele me agradeceu, disse que ia pensar certinho no que ele ia fazer e foi embora. No dia seguinte, eu recebo uma ligação. De quem? Dele. Ele me ligou e perguntou se era possível a gente se encontrar, porque ele tinha algumas dúvidas e queria tirar essas dúvidas comigo. E eu disse que tudo bem, que dava sim pra gente se encontrar. Nos encontramos em outra cidade e lá a gente ficou, conversou muito, a gente conversou bastante mesmo. E depois de conversar muito, ele virou e veio pra me dar um beijo. E eu retribuí o beijo dele. Então, depois desse rolê, depois disso tudo, começou a nascer algo entre a gente, começou a nascer sentimentos entre a gente e a gente começou a ficar, mesmo ele ainda estando casado com ela. Até que esses tempos atrás, a minha amiga me ligou me chorando desesperada, dizendo que precisava urgente se encontrar comigo. Pensei comigo, ela já deve estar desconfiada de alguma coisa, já fiquei até preparada para receber ela. Então ela chegou em casa com um teste de gravidez, dizendo que estava grávida e não sabia quem era o pai.
Na hora eu fiquei totalmente sem reação e comecei a acalmar ela. Então ali eu aproveitei e perguntei pra ela o que ela estava pensando em fazer. E ela disse pra mim que ia deixar do jeito que estava e que ia falar pro marido dela que estava grávida dele. Eu não consigo explicar o que eu senti na hora. Eu senti uma raiva tão grande dela tá fazendo aquilo. Ao mesmo tempo, sabe, dó dele. Ai, gente, que sensação horrível. Ela ia enganar ele mais uma vez e dessa vez com um assunto, tipo, extremamente sério, cara. Então ali conversamos bastante, ela se acalmou e foi embora pra casa dela. Assim que ela saiu da minha casa, eu liguei pra ele e pedi pra ele vir até a minha casa porque eu tinha algo muito sério pra conversar com ele. Quando ele chegou em casa, eu virei pra ele. Comecei a contar pra ele que ela tinha acabado de sair de casa com um exame de gravidez positivo, que ela não sabia quem era o pai, que ela estava desesperada, mas que ela ia falar pra ele que o filho era dele. Quando eu contei isso, eu esperava que o quê? Que ele ia falar, não, chega, que ele ia pôr um ponto final, que ele ia pôr um basta, que ele ia sentar e conversar com ela. Mas foi totalmente ao contrário. Ele olhou pra mim e disse que ia manter esse casamento até essa criança nascer. E que depois que a criança nascesse, ele ia pedir um teste de DNA e que através do resultado, aí sim ele ia ver o que ele ia fazer da vida dele. Cara, que ódio dessa situação. Que ódio de tudo, velho. De tudo. Por que ele não dá um basta? Eu não consigo entender isso. E o pior de tudo, eu estou completamente apaixonada por ele. Eu não nem passa pela minha cabeça, tipo, parar, sabe? Encerrar essa relação. Então eu aceitei esperar esse tempo, esperar essa criança nascer para poder ver o resultado e ver no que vai dar. Mas a minha vontade mesmo é de explanar tudo, chegar nela, contar tudo o que tá acontecendo. Mas por ele, para não expor tanto ele, eu não vou fazer isso.